Vamos orar. Vamos orar. Começa esse momento de oração. E eu peço que você ore por mim. Amém? Pai, é na Tua presença que estamos. E nós reconhecemos, Senhor, o tamanho da nossa insignificância diante da Tua grandeza. Senhor, Tu és bem maior do que nós. E hoje nós teremos a ousadia de estudarmos um pouco da Tua pessoa. Por isso, Senhor, seja misericordioso comigo e com o Teu povo. Ilumine a nossa mente com graça. Torne-nos humildes, Senhor, diante da Tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Gente, é o seguinte, como nós estamos aqui em uma escola bíblica, você pode, se quiser e deve, levantar a sua mão e perguntar, tirar a sua dúvida. Se eu souber, eu responderei com prazer. Se eu não souber, eu pesquisarei, perguntarei a outras pessoas. E se ninguém souber, no céu, irmãos, a gente descobre. Até lá, a gente vai orando aqui na terra. Amém? O assunto é sobre a Trindade. Com toda certeza, a Trindade está afirmada no pensamento da sua fé. Agora, como o pastor Renan nos propôs, não adianta nós só crermos ou termos uma ideia de Trindade. Nós precisamos fundamentar isso biblicamente e trazer essas implicações da Trindade para uma vida prática. Porque é isso, irmãos, que a Bíblia pede de mim e de você. Praticidade. Ela não foi deixada, esse livro não foi deixado para ser símbolo de ocultismo ou algo fechado, travado. Ele foi deixado para que, com misericórdia e graça e iluminação do Espírito, nós possamos estudá-lo. Mas eu também reconheço que esse tema é, como eu já falei, por demais difícil. E talvez, quando nós adentrarmos um pouco aqui, nós venhamos a pensar ou chegarmos mais perto deste conhecimento bíblico saudável sobre essa doutrina. Esse dogma, na realidade, irmãos, acreditar na Trindade é afirmar que você é cristão. Se você não acredita na Trindade, você não pode ser taxado de cristão. Não é nem evangélico, nem católico, é cristão. A Trindade, a doutrina da Trindade, ela é comum em credos, tanto na Igreja Católica, quanto na Igreja Evangélica. Embora muitos muitos católicos queiram colocar a quarta pessoa da Trindade, isso nunca passou em concílio nenhum, então não pode ser levado a sério. Só pode ser levado a sério doutrina na Igreja Católica quando se passa em concílio, irmãos. E o concílio que nós temos, nós veremos mais na frente hoje, em comum é o de Niceia, certo? Então vamos lá. Então eu reconheço as dificuldades, mas vamos pensar um pouco, irmãos, quais são as dificuldades quanto à doutrina da Trindade? A falta da palavra na Bíblia. Você não vai encontrar Trindade, a palavra lá, na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, você vai batalhar, você vai lutar e não vai achar. Então, uma das dificuldades é que a palavra não está lá. Nós tiramos o conhecimento bíblico dessa doutrina de outras passagens, mas o termo literal não está lá. Um tema que vai de encontro à lógica humana. Pensa comigo. Nós estamos limitados a tempo e a espaço, certo?
Isso é uma tremenda dificuldade para compreendermos a pessoa de Deus. Porque Deus não está limitado ao tempo, Ele é eterno. E Ele não está limitado a espaço, Ele está em todo lugar. Em todo lugar, com a mesma força, com o mesmo poder. Então, compreender a Trindade é pensar fora da caixa um pouco. É pensar em coisas eternas, em doutrinas celestiais. Um tema pouco tratado na igreja. Quero que você puxe na memória qual foi a última aula de Trindade que você estudou na igreja. Nós falamos, nós afirmamos que cremos, mas nós não estudamos isso. Então, o que é que se tem? Se tem, digamos assim, ilustrações que não condizem com a realidade. O povo compara a Trindade a um ovo, né? Quando vai explicar. Pensa no ovo. O ovo tem a clara, tem a casca e tem a gema. Não pode, irmãos. Você não pode comparar nada dessa terra à Trindade. Nada criado se compara à Trindade. O que nós vamos buscar hoje, e eu espero conseguir, é pensarmos em um caminho bíblico para explicarmos no que se trata essa Trindade. Gente, só para explicar uma coisa, esse símbolo que vocês estão vendo aí não é da nova era não, viu? Eu vou só deixar claro, isso é o símbolo da Trindade. Inclusive tem um livro de John MacArthur, que é Face a Face com Sua Majestade, André? Eu acho que é isso, da Fiel, que tem esse símbolo na capa. É o símbolo da Trindade. E por último, irmãos, a preguiça de pensar no tema. Pense bem, nós temos um problema, nós não queremos nos meter em temas complicados. E hoje a gente vai se meter nesse. Então, ore, vai dar certo. Vamos começar no Antigo Testamento. Vamos falar sobre o Shema. O que é o Shema? Era uma afirmação teológica de Israel a respeito da existência de um único Deus. Onde ela se encontra? Abra sua Bíblia. Se você abrir sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, o versículo vai dizer o seguinte: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Essa ideia, essa palavra Senhor, é a ideia do tetragrama hebreu, é o Yahvé. Não Jeová, irmãos. O Yahvé. Esqueça Jeová. Jeová não está na Bíblia. Está em Yahvé. Certo? Então, quando você lê Jeová, descarta. Pense sempre em Yahvé. Certo? Tetragrama. Que não era... que era um nome, digamos assim... no qual o povo hebreu tinha um profundo respeito. Era esse nome que, quando o copista ia escrever ou copiar os manuscritos, ele tomava um banho, trocava a pena para poder escrever o nome. Existia uma reverência a esse nome. Esse Yahvé é quando Moisés fala com o Senhor no deserto, e aí Moisés diz: Senhor, quem eu digo que me enviou? E o que é que Deus responde? Moisés, você diga que eu sou. O eu sou enviou você. Então, para o povo hebreu, só existia esse único Senhor. Pensa bem. Aí você vai perguntar, por que eles idolatravam outros deuses? Na cabeça de muitos, o Senhor era o mais poderoso do que os outros deuses. Todavia, o Salmo 96 vai dizer que nós devemos proclamar ao Senhor, porque todos os outros deuses da terra são falsos. Então, para aquele salmo, para o salmista, ele afirma uma verdade do Antigo Testamento. Não é que Deus competisse com deuses menores. Era que Deus era o único Deus que existia na face da terra. Então,
Grave bem isso. Primeira coisa, e eu vou repetir isso mais na frente. Só existe um Deus. Só existe um Deus. Se você abrir a Bíblia em Marcos capítulo 12, verso 29 ao 31, a respeito daqueles dois grandes mandamentos, o que é que Jesus vai dizer? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele repete a afirmação de Deuteronômio, e ele reafirma a verdade. Só existe um Deus, só existe um eu sou. Só o Senhor é o único Senhor. Então, muito mais, depois dos anos que passaram em cativeiro, sendo literalmente tratados da sua idolatria, o povo de Israel fixou isso em sua mente. Só existe um Senhor. Qual é o problema de Israel? É que para eles só existe o Senhor, o Deus Pai. A Trindade não existe. Porque para eles Trindade é politeísmo. É adorar mais de um Deus. Eles não compreenderam o que Jesus quis passar, as doutrinas do Novo Testamento. Mas o que nós podemos extrair dessa passagem, e eu espero que você grave, é: só existe um Deus. Certo? Vamos ao Antigo Testamento e vamos pensar um pouco a respeito da Trindade no Antigo Testamento. Eu peço que os irmãos possam abrir a Bíblia, digamos assim, tentarmos organizar para nós lermos as passagens variadas o mais rápido possível. Em primeiro lugar, eu queria explicar o seguinte: o que você encontra da Trindade no Antigo Testamento? Se você for na sua casa, e na sua casa tiver um quarto, e você abrir um pouco a porta do quarto, e acender a luz da sala, o que é que vai acontecer? Aquela luz vai iluminar parte do quarto, certo? Mas não vai iluminar todo o quarto, ok? Você enxerga parte, você é revelado em parte, mas não por completo. O quarto não está completamente iluminado. O que eu quero que você pense comigo: o Antigo Testamento nós encontramos uma revelação parcial da Trindade. Ela não está completa. Ela se encontra ali. A Trindade já está no Antigo Testamento, mas ela não está revelada completamente. Isso só vai acontecer no Novo Testamento. Todavia, nós encontramos afirmações de Trindade já no Antigo Testamento. Então vamos lá. Textos que falam em uma pluralidade. Observem comigo Gênesis 1, 26, Gênesis 11, 7 e Isaías 6, 8. Quem encontrar Gênesis 1, 26, leia, por favor, Gênesis 11, 7 e Isaías 6, 8. Ok? Façamos. Gênesis 11, 7. Alguém já abriu? Desçamos, mais uma vez, plural. E por último, Isaías 6, 8. É um texto bastante comum, que diz: a quem enviarei, quem há de ir por nós. Você nota uma coisa: todos esses verbos estão no plural. Todos esses verbos. Alguns teólogos vão dizer que esse plural se dá pelo verbo ser um verbo majestático, tipo um rei falando.
Todavia, existem outras passagens no Antigo Testamento que deveriam ser aplicadas desta forma e não são. Já um indício que não se trata de um verbo apenas para ressaltar a majestade de Deus. Outra coisa, algumas pessoas podem pensar que Deus está falando com os anjos. Todavia, reparem, o texto de Gênesis diz o quê? Façamos o homem à nossa imagem. Anjo não cria. Anjo não cria nada. O que nós encontramos, então? Nós encontramos pincelado que existia uma pluralidade no céu e ela é revelada já em parte no Antigo Testamento. Lembre-se, em parte. Ok? Tranquilo? Vamos para o outro. Passagens em que uma pessoa chama outra pessoa de Deus. Detalhe que uma está o U está em maiúsculo, porque é Deus chamando outra pessoa de Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis 45, 6 e 7. E outro irmão abra a Bíblia, Salmos 45, 6 e 7. E outro irmão abra a Bíblia em Hebreus 1, 8. O outro irmão pode ir abrindo aí em Salmo 110, 1. E o outro em Mateus 22, 41 ao 46. Salmo 45, 6 e 7, por favor. Quem encontrou? Veja só, o que é que o texto diz? O teu trono, ó Deus. E depois vai dizer o quê? Que quem unge esse Deus é Deus, o teu Deus. Então é Deus falando para outra pessoa com deidade. Certo? Hebreus 1:8. A quem o autor de Hebreus atribui o trono? Ao Filho, certo? Então, nessa passagem, o autor de Hebreus está falando o seguinte: no Salmo, o Deus que é ungido é o Deus Filho. O Deus Pai unge o Deus Filho. Ok? Isso é revelado em Hebreus. Todavia, em Salmo, já encontramos o indício. Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor. Mateus 22, 41 ao 46. Diz o seguinte: estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. E ele lhes disse: então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se, pois, Davi chama Senhor, como pode ser ele o seu filho? Ninguém conseguia responder uma palavra, e daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. O que acontece nesse texto? Mais uma vez, no Salmo, no Antigo Testamento, há uma referência em que Deus chama outra pessoa de Senhor, outra pessoa de Deus, equivale-se em divindade. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, Jesus afirma que aquele Senhor era Ele próprio. Então nós encontramos sim indícios da Trindade no Antigo Testamento.
Todavia, como eu falei, o quarto não está com a porta aberta por completa ainda. A revelação ainda está sendo de forma progressiva. Lembre-se da aula de pastor André. A revelação ela foi progressiva. Certo? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Não? Deus queira que esteja dando tudo certo. No Novo Testamento, a revelação do batismo, em Mateus 3, 16, 17. O que acontece nessa passagem? Jesus é batizado. Dos céus brada uma voz que diz: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. E o que desce dos céus? O Espírito Santo em forma de pomba. 3 pessoas distintas. 3 pessoas distintas. O Pai afirma que aquele que é batizado é seu filho. É um filho divino. A declaração de Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, verso do 4 ao 6. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Detalhe, me desculpem ir ao grego para explicar isso. Quando Paulo refere-se ao Deus Pai como Senhor, ele sempre usa a palavra Theos, certo? Deus. Há diferentes tipos de forma de atuação, mas Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Ele refere-se a Deus como Theos, mas quando fala em Espírito, ele não usa o mesmo termo. Ele distingue as pessoas. Eu quero que fique, pelo menos, um problema para você. Que se não existe trindade, tem que existir 3 deuses. Porque a Bíblia é clara em afirmar 3 pessoas distintas. Então, ou você vira um politeísta, ou você se adequa à trindade. Se adequa à trindade, meu irmão, pelo amor de Deus. Viu? Sai daqui politeísta, não. Você não vai para o céu, não. A declaração de Pedro, em 1 Pedro 1:2. 1 Pedro 1:2 vai dizer o seguinte: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. O que nós enxergamos aqui já é o que nós podemos chamar de economia da Trindade, no sentido de que cada um tem a sua atuação. Deus escolhe, o Espírito Santo chama, obedecemos às obras de Cristo, de Jesus. 3 pessoas distintas, irmãos. Distintas. E outra passagem é o Evangelho, o final do Evangelho de João. E aí nós vamos pensar um pouco. Foi a passagem que eu mais troquei nome em pregação nessa igreja. É a passagem de Tomé. João 20, 28 e 30. Diz o seguinte: disse de Tomé, Senhor meu e Deus meu. Tomé está falando isso para Jesus. Então Jesus lhe disse: porque você viu, você creu, felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro. 31. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome. Talvez, para você,
Tomé diz chamar Jesus de Deus seja a coisa mais natural do mundo. Para Tomé, não era. Um judeu, monoteísta, ensinado no Shema, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, desde a infância. Ouve que o mestre dele ressuscitou. Venceu a morte. Isso 8 dias antes. Entenda, não era só questão de duvidar. O que estava em jogo para Tomé era toda a sua vida teológica, devocional, da religião, tudo isso. Porque se aquele homem ressuscitou, se o mestre dele ressuscitou, aquele homem não pode ser comum. E aí, quando ele vê Cristo ressurreto, o que é que ele diz, irmãos? Ele declara: Senhor meu e Deus meu. O Senhor não é apenas um homem. O Senhor é o próprio Deus. E aí entendam, o que João faz em seguida, ele coloca o propósito do Evangelho. É como se a passagem de Tomé fosse o ápice do Evangelho, do significado do Evangelho de João. E qual é o significado do Evangelho de João? Atestar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o próprio Deus em carne. Nós encontramos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, demonstrações, evidências, textos que afirmam: existem 3 pessoas. Existe Trindade. Alguém tem alguma pergunta? Por favor. Pode perguntar, irmão, se for simples ou complicada. Se for complicada, Diogo está aqui. Se for simples, irmão, eu estou aqui. Vamos continuar. Então, o que nós estabelecemos até agora? Antigo, Novo Testamento. Afirmam: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Antigo e Novo Testamento afirmam: existem 3 pessoas que têm características semelhantes de divindade. Ou essas doutrinas estão em choque, ouve, o Senhor teu Deus é o único Senhor, e as 3 pessoas, ou uma delas tem que cair, ou as duas se unem. O que nós vamos estudar agora seria mais ou menos essa união. Isso aqui é mais ou menos o que eu falei. O Antigo Testamento se assemelha a uma câmara ricamente adornada, mas com pouca iluminação. A introdução de luz não acrescenta nada que já não estivesse ali anteriormente, mas traz uma visão mais clara de muito do que não se encontrava nele ou não se percebia antes. O mistério da Trindade não foi revelado no Antigo Testamento, porém o mistério da Trindade subjaz à revelação do Antigo Testamento. E aqui e acolá quase chega perto de ser visto. Assim, a revelação de Deus no Antigo Testamento não é corrigida pela revelação mais plena que a segue, mas ela é apenas aperfeiçoada, estendida e aumentada. Tirar as mãos, né, irmão? Obrigado, viu? Estava apagando, né? Então, vamos lá. Definição de Trindade. Wayne Grudem vai dizer o seguinte: o que é Trindade? Deus existe eternamente como 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E cada pessoa é plenamente Deus. E existe só um Deus. Sabe por quê? A casca de ovo, ou a ilustração do ovo, não dá certo para a Trindade? Porque casca é casca.
Ela não tem substância de clara. E gema é gema, não tem substância de casca. Todavia, as três pessoas da Trindade compartilham a mesma substância e a mesma plenitude. O Pai tem igual poder ao Filho e o Espírito tem também igual poder ao Pai. O que nós encontramos são três pessoas de igual poder. Vai dar certo. Tim Chester vai dizer o seguinte: a unidade da Trindade significa que não podemos conhecer a Deus sem Jesus. As três pessoas não podem ser divididas de forma a possibilitar que uma pessoa da Trindade seja conhecida sem que as outras também o sejam. Qual é a ideia? Não existe, não pode existir um culto cristão, por exemplo, só ao Espírito Santo. Ou tipo assim, aqui é a igreja da terceira pessoa da Trindade. Eu já encontrei a igreja dos 10 mandamentos, já encontrei a igreja até do Armagedon. Essa eu não encontrei ainda não, da terceira pessoa da Trindade. Porque o culto cristão tem que ser triuno. Tem que ser ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O que é que o pastor diz aqui todo final de culto? A bênção apostólica. Quem está na bênção apostólica? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós nos reunimos para cultuar esse ser triuno. Não três deuses, mas três pessoas que compartilham da mesma essência. Três pessoas que são distintas entre si, mas são um só Deus. Essa figura aqui pode nos ilustrar bem. Você pode ver o Pai, não é o Filho. O Filho, não é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é o Pai. Todavia, todos os três são Deus. Não existe divisão na Trindade. E nem na cruz houve divisão. Não se quebrou a Trindade na cruz. A Trindade sofre junta. O Filho sofre com o castigo, o Pai sofre abandonando o Filho. Então, esses três seres nunca se separaram. E aí, eu faço uso do devocional que eu estou fazendo, de A.W. Pink, os atributos de Deus. O primeiro atributo que ele fala, e para mim, irmãos, é uma das doutrinas mais lindas de Deus, é o atributo da solidão. Que atributo é esse? Deus seria Deus perfeitamente pleno, perfeitamente feliz, satisfeito, se nada existisse. Só Ele. Você está pensando que Deus criou o homem porque estava se sentindo só, que precisava de alguém para conversar? Está enganado, meu irmão. Está pensando que Deus criou o homem porque ele seria glorificado? Ele já é glorificado eternamente. Ele existiria por toda a eternidade sem nada criado. Ele é autossuficiente, o único. Nem anjos, nem homens, nem qualquer outra criatura. Só Deus é autossuficiente. Então, quando você se relaciona com Deus, quando você vem para o culto adorar a Deus, você está adorando quem não precisa da sua adoração, mas misericordiosamente deixa que você o adore. Isso é lindo, irmãos. Nós estamos cultuando alguém que não precisa de nós, mas ele diz: eu quero que vocês me adorem. Esse Deus é pleno. Ele é único. E agora vamos entrar um pouco mais nisso aí. Nessas definições. O Wayne Grudem vai trazer 3
afirmações que eu gostaria de partilhar com vocês. E se faltar alguma dessas três, a doutrina da Trindade está desfeita. Primeira é essa afirmação, perdão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas. Logo, o Pai não é o Filho. O que se pensava no começo da fé cristã, bem no começo, o modalismo. O que era o modalismo, irmãos? Não era a tendência de moda da época. Era uma afirmação da seguinte heresia. O Pai, por vezes, se manifestava como Filho. E, por vezes, se manifestava como Espírito. Acreditem, eu ouvi e aprendi Trindade assim quando eu era pequeno. Não, rapaz, é a mesma pessoa. Que às vezes Deus é Pai, às vezes Deus é Filho, às vezes Deus é Espírito. Parece uma explicação mais inteligível, mais compreensiva, né? Digo, poxa, realmente tal. Mas não é. Não é. Então, veja o que João vai dizer no Evangelho, no capítulo 17, verso 24. João 17, 24. Ele nos diz o seguinte: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. A quem Jesus está orando, irmãos? Não é a Ele mesmo. A ideia é que Jesus vem cumprir a missão de alguém. E quem é esse alguém? É o Pai. E aí eu espero que você entenda também. Isso não quer dizer que o Filho seja inferior ao Pai, menos poderoso que o Pai. Mas é que o Filho obedece o Pai ou se subordinou ao Pai em amor. O Filho ama glorificar o Pai. O Filho ama glorificar o Pai. Mas ele tem o mesmo poder, ele tem a mesma substância, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele não está diminuto em nada. Ele também não tem começo e nem terá fim. Ele é eterno. João 2,1 nos diz o seguinte, irmãos. Primeiro João 2,1, irmãos. Quem encontrar pode ler, viu? Se encontrar primeiro que eu, fique à vontade. O que é que o texto afirma? Que no céu existe um intercessor diante do Pai. Logo, ele não é o Pai. Ele é o advogado, ele é o mediador, ele é Jesus Cristo, o justo, o Senhor. Vamos para o último texto. O Pai não é o Espírito. Vamos só ler João 14, 26. O texto diz o seguinte: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará a vocês lembrarem tudo o que eu disse. O Pai tem diante de si o mediador. Agora, nesse exato momento, a quem ele envia? O Consolador. Pai, Filho e Espírito. Três pessoas distintas que compartilham a mesma substância, a mesma essência
de Deus, são Deus. 3 que são Deus. O Deus de Israel, o único Deus. E o Filho não é Espírito. João 16, 7. A gente só está lendo, vamos abrir Mateus 28, 19, irmãos. A gente só está lendo João, por Trindade só tem João. Mateus 28, 19. Diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eles se equivalem entre si. Se equivalem entre si. Se fosse inferior, não existiria, não seria dado essa ideia de pessoa ao Espírito Santo, que também não é uma força nem do Pai e nem do Filho. Ele é uma pessoa. É só você lembrar do caso de Ananias e Safira. O que é que Pedro diz a Ananias? Você não mentiu para mim, você mentiu para o Espírito. Você mentiu para Deus. Pedro diz, o Espírito é Deus também. E Atos 15, 28. Vou ter que correr, irmãos, meu tempo já está indo embora. Atos 15, 28. Vai nos dizer o seguinte: perdão, eu acho que eu errei a referência. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. O que é que o Espírito faz? Ele governa também a igreja na decisão quanto aos gentios. O que nós vemos então até o momento é que essas 3 pessoas são distintas. Deus seria essas 3 pessoas. Cada pessoa é plenamente Deus. O Pai é Deus. Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Êxodo 3,14, eu sou, você vai dizer, Moisés, que eu sou, me enviou a vocês. E esse texto também de João 1:41, qual é a ideia? O Deus que se revela no Antigo Testamento é esse Deus Pai, mas por vezes também nós encontramos a manifestação do Filho e do Espírito, como falamos no começo. O Filho é Deus. Se você abrir a sua Bíblia, em Hebreus 1, do 1 ao 4, você vai encontrar uma expressão nesse texto que ele é a perfeita expressão de Deus, é a exata expressão do seu ser. Com isso, o autor está querendo dizer que Jesus tem em si toda a plenitude divina. Toda a plenitude divina. E o Espírito é Deus. Aqui está o caso de Ananias e Safira, quando em Atos capítulo 5, verso 3 e 4, Pedro adverte a Ananias que ele mentiu para o Espírito. Em 1 Coríntios capítulo 2, versos 10 e 11, Paulo vai dizer que o Espírito prescruta, ele é onisciente, só quem é onisciente é o próprio Deus. Só há um Deus. As Escrituras deixam bem claro que só existe um único Deus. As 3 diferentes pessoas da Trindade são não apenas em propósito e em concordância no que pensam, mas em essência, uma natureza essencial. Eles não discordam entre si, eles comungam em pensamento e compartilham da mesma essência. É aquele quadrinho que nós mostramos lá atrás. Deus subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Tem o credo de Nicéia, irmãos, que foi o primeiro credo da Trindade, mas eu já passei meu tempo, não vai dar tempo para a gente ler esse rapaz não.
Mas depois você procurar, ele vai surgir em 324 depois de Cristo. Um dos caras que eu admiro muito dos pais da igreja, Atanásio, vai batalhar por esse credo. E seria interessante você estudar e aprender o credo depois. Ele afirma no que cremos, na doutrina que nós cremos. E ele foi proposto para combater o arianismo, uma doutrina que era herege quanto à trindade. E a nossa confissão de fé diz o seguinte: na unidade da divindade há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai, e o Espírito é eternamente procedente do Pai e do Filho. Meus irmãos, eu sei que foi uma carreira aqui. Eu peço desculpa por isso. Mas eu queria perguntar se alguém tem alguma dúvida. A gente teve que correr um pouco. Porque eu quero deixar o que Calvino falou a respeito da Trindade. Ele disse: se pensarmos em Deus como qualquer coisa menor que a Trindade, cometemos idolatria. Aqui é uma porta, irmãos. Eu espero que você adentre, estude essa doutrina. E para isso eu recomendo 2 livros. O primeiro é esse aqui, Conhecendo Deus Trino, da editora Fiel, do Tim Chester. Uma leitura muito boa. E essa sistemática que eu amo, que é a de Wayne Grudem. Uma sistemática bem clara, bem legal. Mas eu espero que você estude mais. Se você quiser conversar comigo após o culto sobre essa doutrina, também estou à sua disposição.